Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja. E é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé, sementes da fé. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia comigo, vamos à palavra. Abra ela no livro de Hebreus, capítulo 5, nesta alegria do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 11. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto você vai localizando, quem já localizou ali para cá, quero falar para você que você creia nesta noite que o Senhor tem uma unção nova para mim e para a sua vida. Amém? Amém? Você crê que o Senhor tem uma unção nova para você hoje? Glória a Deus. Você vai receber a palavra de Deus desta noite, amém? Glória a Deus. Por mais dura que ela se pareça, é a palavra do Senhor. E é aquilo que precisamos ouvir, e muitas vezes não é aquilo que queremos ouvir. O Senhor ministrava essa palavra ao meu coração, e eu não posso guardá-la comigo, eu preciso compartilhar com a igreja. Eu creio que quem está aqui nesta noite precisa ouvir esta palavra. Quero já cumprimentar também a audiência da Rádio Voz FM. Que o Senhor te alcance, porque o nosso Deus é um Deus de perto, mas também é um Deus de longe. O profeta Isaías diz que ele está assentado no alto e sublime trono, mas também está no coração do contrito e quebrantado. Então tem uma canção que diz que o nosso Deus não é um Deus de longe, é um Deus de perto. Eu creio que Ele é um Deus de longe, mas também um Deus de perto. Amém? Abençoe, que o Senhor abençoe a tua vida, ouvinte da rádio. Quem está assistindo pela internet, seja saudado também com a gloriosa paz de Cristo. Glória a Deus. O Senhor tem uma unção nova para mim e para você. Coloque os teus olhos lá no texto, Hebreus capítulo 5, versículo 11 até o 14. Diz assim, na tradução NVI: quanto a mim, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, diga o exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Amém? Tome o teu assento e dê uma salva de palmas a Jesus de Nazaré. Aleluia. Dê mais um aplauso. Aplauda, é para Jesus, igreja. Tem que ser melhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, a palavra de Deus é algo tremendo. Ela é pura e ela é eficaz. A palavra é viva e eficaz. A palavra se renova, a palavra é profunda. E muitas vezes nós passamos os olhos em algum texto bíblico sem muita dedicação, e nós não compreendemos às vezes um profundo ensinamento que ela tem para as nossas vidas. Essa tarde eu meditava nesse texto, e num primeiro momento ele pode parecer um pouco duro, mas esta é a palavra. O escritor de Hebreus não se sabe quem é, porque não há autoria para este livro, né? Não tem como afirmarmos quem é o autor, como nas outras epístolas que Paulo declara autoria, Pedro declara autoria, João declara autoria. Nos Hebreus
Nós não temos esta autoria, mas alguém muito inspirado pelo Espírito Santo escreve algo tremendo. São muitas vertentes que estão aqui nesta epístola aos Hebreus, são diversos assuntos. Este livro aqui por si só é um livro teológico complexo, porque ele começa falando do sacerdócio antigo, da lei de Moisés, apresentando Cristo como o único e suficiente sacerdote, o sumo sacerdote eterno da nova eterna aliança. Vem colocando ele como acima dos anjos, acima dos homens. Depois vem falando lições importantíssimas, fala dos heróis da fé, fala de todos aqueles que defenderam a fé e que morreram abraçados com ela, crentes e confiantes na promessa futura. Fala do fundamento da fé, explica o que é fé, fala do tratamento entre ovelha e pastor, um relacionamento na comunhão do Espírito Santo, fala de tanta coisa, irmãos. Mas nesse ponto vai advertir uma igreja que precisava entender algo muito importante, que o Senhor Deus, Ele deseja uma vida profunda de intimidade, de espiritualidade para todos aqueles que se aproximam da fé dele através do seu Filho Jesus. O que esse texto quer dizer para nós é que o Senhor deseja que nós não vivamos uma vida medíocre, uma vida mediana no relacionamento com um Deus tão poderoso, com um Deus tão santo e com um Deus que é uma fonte inesgotável. Deus queria, naquele momento, passando isto para aqueles que estavam recebendo a carta, mas é tão relevante que se aplica para nós nos dias de hoje, que nós entendamos que o nosso Deus é um Deus profundo, e que Ele tem muito mais para nos dar, em relação àquilo que nós já recebemos. Você crê? Você crê que Deus tem muito mais para te dar? Você crê que Deus é muito mais daquilo que você já conheceu? Você crê que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que Ele já fez na sua existência? Você crê nisso? Deus é um Deus poderoso, é uma fonte inesgotável, irmãos. Ele é um Deus que você pode, se você visualizar uma fonte de água e você entender que precisa retirar a água com algum objeto, com algum recipiente, e você entende que uma fonte natural ela vai se esgotar em algum momento, mas para que você entenda o que Deus é você entender uma fonte, por exemplo, nesta proporção, mas de uma água que jamais se cessa, jamais se acaba e vai além. Quanto mais água você tira dessa fonte, mais água brota de uma forma sobrenatural. Por isso, o que o Senhor deseja para nós é que eu e você não estejamos conformados com aquilo que nós já recebemos ou com aquilo que nós vivemos. O Senhor deseja que nós não estejamos conformados, irmãos. E esse é um convite a uma inconformidade, ou que você não esteja conformado, e que você desenvolva um desejo demais, uma sede demais, uma fome demais, um desejo de conhecer mais. Esse texto é um chamado a uma maturidade maior espiritual, a uma maturidade, a você crescer nesse Deus, a você sair do ponto que está, a você caminhar, a você entender que tem mais, a você mergulhar mais. Mas eu já mergulho tanto, pastor, eu já venho à igreja, eu já oro, eu leio Bíblia. Será? Porque nós sabemos muito bem o que devemos fazer, mas será que estamos fazendo? E a palavra de Deus vai dizer através do profeta que aquele que mergulhava e a água dava nos tornozelos, ele convidava, venha mais para dentro. E a água dava no joelho, quem sabe ele já achava que estava de bom tamanho. Não, o convite era para adentrar mais. E a água deu na cintura, e a água deu no lombo, e quem sabe ele achou que estava suficiente. E o convite do Eterno era: venha, até que os teus pés não toquem mais o fundo, percam o controle, e você viva numa dependência espiritual totalmente minha. É um convite a uma igreja que já trabalha tanto, que já se esforça tanto,
Mas para você entender um Deus que é tão profundo, é um convite para você ir mais além, para você ir mais para o fundo. Quem está me entendendo diz amém. Nós lemos ali o versículo 11. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. E há uma palavra-chave aqui neste versículo, que em algumas traduções ela traz como vocês se tornaram demorados, vocês se tornaram, você está com a tradução da Almeida? Negligentes para entender. E isto vai falar para nós a respeito de uma preguiça espiritual, que nós vamos desenvolvendo ao longo do tempo e não percebemos. É por isso que o Espírito Santo algumas vezes ele vem para chacoalhar. Ele vem nesse universo de graça e amor que Ele é, porque Ele é uma fonte, como eu te disse, inesgotável. E essa fonte jorra de tudo, jorra graça, jorra amor, jorra perdão, jorra justiça, jorra juízo, jorra tudo que Ele é, todo atributo que Ele tem e detém, Ele jorra. E nessa graça, e nesse favor, e nesse amor, Ele vem nos chacoalhar algumas vezes, para que entendamos que muitas vezes entramos num comodismo, numa preguiça, numa negligência. O que é negligência? É quando nós sabemos o que temos que fazer, mas não fazemos. Quando nós sabemos que temos que orar, quando nós sabemos que temos que jejuar, quando nós sabemos que temos que conhecer e prosseguir em conhecer este Deus, nós sabemos, a teoria está em nós, mas nós muitas vezes não praticamos. E nós vamos nos tornando negligentes, nós vamos nos tornando parados, acomodados, e esta indiferença com as coisas que já aprendemos nos impede de avançar. Esta indiferença de caminharmos no rudimentar, no básico, nas primeiras coisas do Evangelho, de quem recebeu a vida nova de Cristo, este sono espiritual vai, aliás, além de impedir a nossa vida de prosseguir além, para algo maior, para um nível maior, para um nível hard, como diz os jovens hoje em dia nos jogos, para o último nível, se é que eu posso falar último com Deus, mas para a gente conseguir ir mais além. Ele está dizendo, eu precisava explicar coisas mais difíceis, mais complexas, coisas mais interessantes, coisas mais profundas, mas não dá, porque vocês se tornaram lentos para aprender. E eu entendo que quando nós não praticamos, amados, o que a palavra nos pede, além da gente ter essa indiferença, nos estacionarmos, ainda nós começamos um caminho de regresso, nós começamos a voltar, a regredir. É por isso que muitas vezes alguém que está aqui ou que me ouve, entende, olha para a sua vida e não consegue mais encontrar aquilo que foi um dia lá atrás, começa a viver de lembranças. Mas lá atrás Deus me usava, lá atrás eu tinha experiências, lá atrás Deus me dava visões, revelações, sonhos na madrugada. Lá atrás o anjo me tocava, eu sentia, eu marchava com o varão. Lá atrás eu vivi momentos tão especiais. E você começa a olhar para trás e entender querer entender por que você não está mais como antes. Eu te explico, porque lá atrás nós estávamos no primeiro amor. Lá atrás nós estávamos como quem tem esperança, como quem adora genuinamente, como uma criança. Nós estávamos lá atrás sedentos e nada nos impedia, nada nos brecava, nada era empecilho para uma busca, para ler, para orar, para ir no monte, para cantar. Nada nos impedia, nós queríamos mais, estávamos recebendo este Deus vivo e poderoso e queríamos mais. E naquele amor, naquela sede, naquela busca, este Deus que é uma fonte inesgotável, Ele estava acrescentando. E hoje nós sentimos a falta. É um caminho de volta, irmãos. É um caminho de volta, a negligência, o comodismo. E começamos a duvidar até deste Deus poderoso. Será mesmo que eu estou fazendo a coisa certa?
Será que eu preciso mesmo gastar tanto tempo com este Deus? Será que eu preciso? Será que este Deus realmente é capaz de resolver o problema da minha vida? Será que este Deus, Ele é capaz de responder os meus questionamentos? Começamos a questionar, será mesmo? E começamos a nos tornar naturais, como os que estão lá fora. Alguém chega e questiona a nossa fé. No passado nós brigávamos. Não, porque o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus de maravilha, é um Deus que fez no passado, tirou um povo do Egito, levou pelo deserto, o corpo crescia, a roupa crescia, o calçado crescia, 40 anos não gastou sola de sandália. Um Deus, eles tinham sede, tinha água, tinham fome, tinha comida, tinha alimento. É um Deus assim, sabe? E nós questionávamos, nós debatíamos, defendíamos a nossa fé e o nosso Cristo, o nosso Deus. Mas hoje é questionada a nossa fé ali fora, e de repente nós estamos, será que Ele tem razão? Será? Um pensamento racional vai tomando conta de nós, enquanto que o Senhor está querendo entregar coisas maiores e mais profundas, uma unção nova para mim e para a tua vida. Eu não sei se você precisa disso, mas eu estou convicto que eu preciso de uma unção nova para a minha vida. Quem deseja isso, levante sua mão. Eu quero profetizar, Pai, em nome de Jesus, Pai, vai derramando uma unção nova, fresca, viva, inédita sobre a vida da tua igreja nesta noite. Alabassuri candarabácia. Comodismo não, igreja. Nós precisamos, mas às vezes nós não percebemos. Às vezes nós não percebemos. É por isso que Deus então resolve falar. É por isso que Deus resolve chacoalhar. No chacoalhão da graça, como eu te disse, um chacoalhão que não é como o mundo te faz, não. Não é um chacoalhão que te derruba, te chacoalha, te deixa caído no chão, não. É um chacoalhão que dá uma chacoalhadinha e vê que quando você entendeu, o abraço já vem na sequência. Ah, meu filho, que bom que você entendeu o que o papai está querendo te falar. Preguiça, comodismo. A segunda coisa, irmãos, que nos leva a uma falta de maturidade espiritual, está ali também na sequência. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os primeiros passos, os princípios elementares da palavra de Deus. Aleluias. Outra característica de uma imaturidade espiritual que possamos estar vivendo. Não estou dizendo que você está nesse estado, mas se você estiver, se avalie. Quando nós estamos inábeis ou inaptos para compartilhar da nossa fé, daquilo que confessamos e cremos com outras pessoas. O texto vai dizer, embora a essa altura já devessem ser mestres. Mestre fala de ensino. Mestre fala de quem já conhece. Mestre fala de quem já aprendeu. E não só aprendeu, já se preparou. E não se preparou, mas já dominou, a ponto de poder ensinar para alguém. Talvez o Senhor gostaria que eu e você já tivéssemos pessoas ao redor de nós, podendo aprender deste Deus vivo que eu e você já conhecemos e experimentamos, mas nós não estamos conseguindo sair dos primeiros passos na fé. A incapacidade de compartilhar, a incapacidade, mas como é que eu resolvo isso? Busque a graça, mas o conhecimento. Busque conhecer, busque saber defender a tua fé, busque saber levantar a tua bandeira. Se alguém te questionar aí fora sobre a tua fé, seja um apologeta. O que é isso? Alguém que conhece para defender, capaz de defender a palavra de Deus, para que a outra pessoa entenda que esta é a verdadeira palavra de Deus. Bom procedimento, testemunho. Como é que estamos falando se não falamos com a boca, com palavras? Como é que estamos falando com as nossas atitudes? Os que estão aí fora estão lendo a nossa vida. A nossa vida é a Bíblia daqueles que não lêem a Bíblia. E eles estão lendo as nossas atitudes. E como é que nós estamos nos comportando? Será que há algo para se aprender em nós?
Ou será que não? Se não, dá tempo. Eu quero te dar esperança. Se a nossa vida ainda não tem dado bom testemunho, dá tempo, igreja. Cutuca o teu irmão e diga: não se preocupe, ainda dá tempo. Aleluias, dá tempo. Enquanto a porta da graça estiver aberta, dá tempo de se converter, de se ajustar, para subir e encontrar o Senhor nos ares. Quem acredita, dê um aplauso ao nome de Jesus. Oh, labacharabacantaраmanai. Aleluias, aleluias. Dá tempo, o Espírito Santo está batendo, oh glória. O Espírito Santo está batendo, ainda dá tempo. Ele não desiste de mim e de você. Aleluias, não desiste. Alguém vai dizer para você: você já está fora. Já tentou uma vez, 2, 3, 10, como a missionária disse para o nosso irmão aqui. Não importa quantas vezes, não julga não, o que Jesus fala quando alguém pergunta: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 1, 2, 3, 7, não, 70 vezes 7. O que é isso? É um número exato? Não, é um número da perfeição, da plenitude. Ou seja, quantas vezes houver arrependimento, quantas vezes houver humildade, humilhação, pedido de perdão, perdoa, porque esta é a vontade de um Deus que perdoou a tua vida também. Foi perdoado, tua dívida foi paga, então aquele que deve para você merece o mesmo perdão da minha e da tua vida também. Porque o Senhor disse: ai daquele que foi pago a sua dívida, mas agiu com rigor com aquele que lhe devia, será castigado. Dá tempo, dá tempo. Dá tempo. Já falamos do comodismo, da preguiça espiritual, falamos da inaptidão para ensinar, compartilhar com outros. Mas ainda tem outra coisa que se manifesta como uma falta de maturidade espiritual: alimentar-se com uma dieta de bebê. O texto está dizendo: estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite, quem é? Ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos. Criança, irmão, se alimenta de leite. Alimentar-se de uma dieta de bebê. Ele está dizendo: querer viver neste cardápio, nesta dieta, é algo que está dizendo para nós que nós ainda estamos imaturos na fé. Por que que bebê precisa de leite? Porque ele ainda não tem dente. Para ingerir um alimento sólido, você precisa de uma dentição. Não tem como você mastigar algo sólido se você não tem dentes. Não tem como você se deliciar numa bela picanha ou numa bela feijoada. Aleluia. Quem pode dar um glória a Deus aí? Ali, o irmão está ligado nesse mistério. Não tem como a gente apreciar uma boa culinária se nós não tivermos condições para isso. E a condição básica é uma dentição. O que o Senhor estava falando para nós desta palavra é o seguinte: tem muita gente que vive uma vida cristã sem nunca desenvolver os dentes. Aleluia. O que isso quer dizer? Que nós precisamos avançar. Os dentes, eles fazem parte do desenvolvimento de uma criança. Quando uma criança começa a avançar, ela começa então a desenvolver a sua dentição, e então ela está apta a se alimentar de alimento sólido. Aleluia. Eu e você, igreja do Senhor, precisamos desenvolver a nossa dentição. Precisamos desenvolver, aleluia, a estrutura necessária para nos alimentarmos, para podermos compreender, aleluia, aquilo que o Senhor tem para nós, e entendermos a diferença entre apenas saber e aplicar e viver as coisas do Senhor. O que eu posso entender como desenvolver os meus dentes? Desenvolver. Se você já está orando, ore um pouquinho mais. Mas eu creio que muitas vezes nós negligenciamos isto que é fundamental, irmãos. Deixarmos 15, 20 minutos, talvez, pelo menos por dia, para um devocional, para uma comunhão com o Espírito Santo, uma leitura da palavra, um entendimento de uma doutrina bíblica. Satanás
foi tentar o nosso Senhor no deserto. E o nosso Senhor e Salvador no deserto nos dá a maior lição a respeito disso. Ele não se defendeu com escudo, ele não se defendeu com espada ou lança, ele não se defendeu com golpes de artes marciais, ele não se defendeu com embate físico. Com o que ele se defendeu? Com a palavra de Deus. Todas as vezes que Satanás tentou confundi-lo e tentá-lo, todas as vezes ele tinha a palavra de Deus nos seus lábios. E a Bíblia fala, e a Bíblia diz que os nossos lábios, a nossa boca fala do que o coração está cheio. Ora, se nós não temos falado da palavra e não temos ela para falar nos lábios, é porque ainda nos falta a palavra no nosso coração. E o salmista nos dá uma grande dica, irmãos. Escrevi, guardei a palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus é aquilo que faz crescer os nossos dentes no sentido espiritual, a oração, aleluias, a piedade em uma vida com o Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer: não sou nada contra o exercício físico, não, pode fazer, pode cuidar, mas ele vai dizer: o exercício físico não causa nada no interior, é somente por fora. Agora, uma vida de piedade no Senhor, aleluia, te dá benefício não somente na vida de hoje, mas na vida vindoura também. É uma preocupação, queridos, é um foco naquilo que está por vir. Nós não podemos viver somente aqui, entender que nós estamos, que o nosso início é aqui, o nosso fim é aqui. Jesus falou: aquele que crê em mim nunca morrerás. E ele disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverás. Aleluia. Então, se você está em Cristo Jesus, entenda algo: você não vai morrer, você vai viver eternamente. Quando você sair desta casa, o apóstolo Paulo disse: quando eu deixar esta casa, o Senhor já me tem preparado outra. O apóstolo Paulo vai dizer: aleluia, bom é estar aqui, bom é dar fruto, mas aleluia, o meu lucro não está aqui, melhor é partir e estar com Cristo. Quando você, irmãos, aqui é tão pouco, irmãos, aqui é tão pouco, aqui é tão rápido. Isto fala, aleluias, da quarta e última característica de uma vida imatura e de uma vida imatura no espírito, uma falta de maturidade espiritual. Nós já falamos da preguiça numa vida espiritual cômoda e indiferente. Falamos na incapacidade de compartilhar com os outros. Falamos de uma dieta, de uma dieta de bebê. E quarto, inabilidade de aplicar a palavra nas questões diárias. E está no texto. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, entende? Tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então está aqui. Quando nós não praticamos, olha o exercício constante. Quando nós não praticamos aquilo que aprendemos, quando nós não praticamos o elementar da vida cristã, quando nós não confessamos, quando nós não treinamos a nossa fé, a nossa doutrina, a doutrina da palavra, irmãos, quando nós não treinamos isso, nós estamos incapazes, sem habilidade de aplicar esta palavra nas questões do dia a dia. Então nós não sabemos discernir o bem e o mal. É por isso que aqui vem uma resposta para alguém que já fez tanta besteira, que já tomou tanta atitude errada, porque age por si só, porque embora esteja na igreja e frequentando aos cultos, e ouvindo o pastor pregar, missionária, e adorando ao Senhor, não toma decisões conforme a vontade do Senhor. E todas as vezes que eu e você tomamos decisões e fazemos escolhas sem consultarmos aquele que é o dono da nossa história, nós corremos um grande risco de entrarmos pelo cano, de tomarmos caminhos errados, de quebrarmos a cara ali na frente, porque não sabemos discernir entre o bem e o mal.
Lembra do bebê? Ele traz esta figura do bebê para o escritor aqui está tentando dizer o seguinte: o bebê ele não tem discernimento, ele não consegue diferenciar aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Quem é pai e mãe que sabe? Na fase oral de uma criança, ele põe qualquer coisa na boca. Se você não estiver ali, se o pai não estiver ali, filho, não, isso é ruim, isso está sujo, isso estava no chão, isso tem bactéria, isso está isso, isso aquilo, ele pega e põe, porque ele não tem entendimento. Se você acende um fogo na frente dele, ele não conhece o fogo, ele não sabe o que o fogo causa, mas ele olha aquela chama bonita, laranja, vermelha, azul, amarela, aquela coisa ali se consumindo, e ele não sabe que aquilo lhe queima, ele quer pôr a mãozinha naquela coisa, porque a criança não tem discernimento. Mas quando ela começar a crescer, quando ela começar a se desenvolver, quando ela começar a ouvir os ensinos do pai, a ouvir as instruções do pai, quando ela seguir os conselhos do pai, for uma criança obediente, começar a entender o mundo que o pai lhe ensina, então ela vai saber discernir aquilo que tem perigo em relação àquilo que não tem perigo. E o escritor aos Hebreus estava dizendo isto para a igreja do Senhor. O Senhor quer avançar, o Senhor quer avançar, o Senhor quer colocar coisas maiores sobre vocês. E aí é por isso que veio o capítulo 6, só escute: portanto deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Olha o convite, avancemos para a maturidade. Uma unção nova que nos causará uma maturidade maior, uma unção nova para entender que quando o Senhor nos pede algo, ainda que nos doa, nós entendermos que é o melhor para nós, e que aquilo será bênção para a nossa vida, ainda que nos doa. Uma unção nova, somente uma unção nova pode nos fazer entendermos isso, e pararmos de brigar, de discutir com este Deus. Avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento, sem voltar atrás, o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte. Você já sabe disso, que o pecado te leva à morte. Sem voltar atrás no fundamento da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Assim faremos, se o Senhor permitir. Ora, para aqueles que uma vez já foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus, e mais, não acaba aqui, e os poderes da era que há de vir. Agora vem uma parte com um tom mais complicado. E caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Por quê? Pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz, que recebe a mesma chuva e que produz espinhos e ervas daninhas, é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Versículo 9, amados, mesmo falando dessa forma, escute, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre esta mesma prontidão até o fim, igreja, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Uma unção nova,
O que o Senhor está falando, irmãos, não é que não há esperança, mas o que o Senhor estava falando aqui é que para que todos aqueles, é forte isso, todos que já passaram pelos caminhos elementares e iniciais da fé, todos que já experimentaram a boa e pura e santa palavra, todos que já entenderam que este Deus é poderoso, e não só na teoria, mas já viveram na prática experiências, poderes no mundo vindouro. Sabe o que é isso? É os poderes, é o reino celestial, é o mundo espiritual que já se manifesta na vida daqueles que o buscam. Ele está falando, aqueles que já experimentaram tudo isso, não tem mais o que fazer, se não crê, se não muda, se não entende, se não avança. É como se tivesse que Cristo subir de novo na cruz e ser morto novamente por ele ou por ela, e isso não irá acontecer, porque aquilo que o próprio livro vai dizer isso no contexto, o sacrifício de Cristo foi único, perfeito e eterno. E ele está dizendo, é necessário que a igreja amadureça, é necessário que eu e você entendamos que vale a pena, é necessário que eu e você vençamos as batalhas. Mas está difícil, falaram contra mim, mas me caluniaram, não me deram oportunidade, ou se me deram não gostaram do que eu fiz, não importa. O teu negócio não é com o homem desta terra, o teu negócio é com aquele que está nos céus. Não importa o que falam, o próprio mesmo livro de Hebreus vai dizer, vocês ainda nem chegaram a sangrar, resistindo ao pecado, e vocês já querem desistir da caminhada. Mas olhem para o autor e consumador da fé, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Olhem para o que ele passou, olhem para o que ele sofreu e não desistiu, foi até o fim. Então, o que o Senhor está dizendo para mim e para você, igreja, é tempo de avançar em todas as áreas. É tempo de avançar no desafio físico, sim. Queremos avançar naquilo que é para a glória de Deus. Queremos ganhar almas. É tempo de avançar, mas não somente nesse aspecto. É tempo de eu e você avançar neste Deus tremendo. Não fique paralisado na condição que você está, no estágio que você está. Mas vamos avançar. Quanto mais eu e você cavocarmos, quanto mais eu e você cavarmos, mais tesouro nós vamos encontrar escondido. Quanto mais nós mergulharmos neste mar de Deus, mais experiências nós teremos. Quanto mais nós acreditarmos no poder sobrenatural, mais Ele vai nos encher de experiência. Quanto mais nós pedimos alma, salvação para nossa família, mais cadeiras nós vamos ver com aqueles que nós amamos, acreditando e aceitando a Jesus de Nazaré. Mas para isso é necessário sairmos de uma negligência ou de uma imaturidade para uma maturidade com Deus muito maior. Quem está me entendendo diz amém. Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja, e é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem, vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas.